Todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Queridos, nós queremos agradecer a Deus por esse convite honroso e maravilhoso. Muitos são novos aqui, não conhecem. Sou filho daqui. Desde a minha adolescência, tivemos a nossa experiência aqui, para a glória de Deus. Queremos agradecer, estamos vendo muitos irmãos, amigos. Amém? Rocha, Luzimar, né, Luzimar? Nós agradecemos a Deus. A minha esposa não está nesta manhã, porque ela ficou com o neto. Está conosco o presbítero Marcelo, essa bênção de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias de despertamento e de esfriamento também. E nós queremos agradecer por essa iniciativa do pastor Samuel de trazer esse tema tão importante, avivamento. Me lembra bem quando começou aqui o avivamento. Eu sou fruto desse avivamento, agora avivamento real. Avivamento cristocêntrico, onde realmente houve uma ação do Espírito Santo na vida daqueles que a receberam pela fé. E nós queremos, nesta manhã, ler com os irmãos um texto bem conhecido, há vários textos, que fala sobre esse assunto importantíssimo, que nós precisamos nesses últimos dias, a igreja precisa. Se nós servimos um Deus sobrenatural, nós precisamos também de algo sobrenatural. O natural está se vendo constantemente, mas o sobrenatural é aquilo que nós precisamos. Amém? Para a glória de Deus. Nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa leitura é um pouco longa. Se for possível, os irmãos ficarem em pé com reverência à palavra de Deus, nós o agradecemos. Muitos não conhecem, meu filho é aqui, é daqui, o Joaci, está operado, né? Uma bênção para a glória de Deus. Meu filho, amigo e irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas nós estamos numa escola. Louvado seja Deus. Diz a palavra: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por quê? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam, maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí ele diz aqui as línguas, mas vamos pular para o verso 12. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que é isso dizer? E outros, zombando, dizia: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11,
levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima nos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus aplique sua palavra santa e bendita em nossos corações. Amém, irmãos? Mas nós vamos ler em Lucas 24, versos 44 e 45, para nós termos nesta manhã aquilo que Deus nos deu, abrindo as Escrituras para abrir os nossos entendimentos. Amém, irmão? Abrindo as Escrituras para abrir o nosso entendimento. Está em Lucas 24, verso 44 e 45. Disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo, porque de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abri-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que Deus aplique sua palavra em nosso coração. Queridos, eu queria orar. Amém? Queria orar com os irmãos. A Bíblia diz: quando dois na terra concordam a respeito de qualquer coisa, que porventura pedir, será concedido pelo nosso Pai que está no céu. Você crê nisto? Amém, irmão? Vamos orar, irmãos. Orar. Alguém escreveu um livro, Por que tarda o pleno avivamento? E ele disse uma coisa linda naquele livro. Precisa ter fogo no púlpito, mas precisa ter fogo nos bancos também. Não é? Não é? Precisa ter fogo no púlpito, mas precisa ter fogo nos bancos. Não é? Nós estamos aqui para adorar a Deus. Eu sei que você está para adorar. Então vamos orar a Deus, pedir a Ele a graça nesses dias que estamos vivendo de afastamento. Como Samuel falou, está pensando que a coisa vai melhorar? A melhor é para a igreja, que Jesus vem. A igreja vai, que Jesus vem. Você crê nisto? Veja os acontecimentos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te louvamos, te glorificamos, te damos graças, Pai, pela sua palavra escrita, revelada. Nós queremos agradecer, ó Deus, pela obra perfeita, redentora do Calvário. Aquilo que o Senhor realizou ali na cruz. Quero agradecer de todo o coração pela graça do Senhor, pelo aquilo que o Senhor é, por aquilo que nós somos em Cristo. Não somos merecedores, mas foi a sua graça, a sua misericórdia que nos alcançou. E nós queremos nesta manhã, em nome de Jesus, agradecer por estar aqui, Senhor. Tu nos conheces e nós queremos agradecer por essa igreja, agradecer pelo teu servo que o Senhor colocou aqui, ó Deus, à frente deste rebanho, a todos aqueles que eu auxilio, Pai. Nós queremos nesta manhã nos colocar inteiramente à sua disposição. Fala, Pai, aquele que está além da letra
do papel e da tinta, que o teu Espírito Santo revela a tua graça. Confirma a tua bênção, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, eu falei com o André, foi ele que convidou, para ver se a gente louva a Deus. Um hino, um homem de branco, eu acho que muitos conhecem, né, irmão? E eu gostaria de louvar a Deus com esse hino, com os irmãos. Aleluia! Se souber, vai cantar. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, um olhar de amor, um olhar do Senhor, atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e no seu resplendor, como o brilho do sol, atraindo para si. Cante assim: um homem de branco está passeando no meio da igreja, e eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas, e o homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está bem a teu lado, ouvindo teu pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. Um homem de branco está passeando no meio da igreja, e eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas, e o homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Aleluia. Meus irmãos, uma das coisas que eu sempre digo lá na igreja, para a glória de Deus, sabe por que os milagres acontecem? Porque Jesus ressuscitou. Os milagres acontecem porque Jesus está vivo, ressuscitou. Você crê nisto? Ele está aqui conosco, não é? Isso não é uma ideia vaga, é uma realidade. Ele está vivo. Ele é que transforma nossas vidas. O avivamento é cristocêntrico. Salomão escreveu lá em Provérbios, capítulo 1, verso 23. Eu me lembro bem aqui em 66, mais ou menos. Não vai pensar que eu sou muito velho. 66, missionário Manuel de Melo leu esse verso, onde a igreja estava começando. Nós tínhamos aqui um grupo de irmãos chamados Voluntários da Fé,
onde o pastor Raul, saudosa memória, um dia foi participar conosco, a gente se reunia numa casinha que tinha ali, na rua Fricaneco. Severino Luiz, saudosa memória, também fazia parte, Eudário Pontes, e Manuel de Melo, o fundador do Brasil para Cristo. Ele veio a Campina Grande naquele tempo, novidade, muitas vezes eu assisti esse culto na Praça da Bandeira, depois ele veio para aqui, e eu vi com os meus olhos o Jesus vivo operando, transformando, curando. Por que não acontece hoje? Muitas vezes não acredito. E ele leu esse versículo, Provérbio 21, aliás, capítulo 1, verso 23. Fala em avivamento? Fala. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Então, queridos irmãos, é o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que deu a graça para que os escritores das Escrituras escrevessem a palavra. É o mesmo Espírito Santo que nos dá entendimento para compreender. Sem o Espírito Santo, essa letra é morta. Com o Espírito Santo, ele é vivo, ele está aqui conosco, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós precisamos de um avivamento, porque realmente há muita gente morto nos seus delitos e pecados, e só o Espírito Santo é que convence, irmão. Eu louvo o nome do Senhor. Isaías 44, verso 3, são profecias, irmão, para mim, para nós, entendeu? Como disse o profeta, quem creu na minha pregação, né? Fazer como aquela criança, né? Que botava a mãozinha no ouvido, e o pastor ficou até preocupado. Eu era criança obediente, criança, o pastor pregando, e a vida todinha aquela criancinha com a mãozinha no ouvido. Quando terminou, o pastor foi lá e disse: meu filho, por que você fez isso? Não, pastor, é porque papai escuta. Quando chega em casa, diz: entra no ouvido e sai no outro. Para não sair, eu guardei. Guarde a palavra de Deus no coração. Está entendendo? Muitos de nós, a gente sabe que isso tudo é verdade, mas será que a gente acredita? A gente põe em prática? O verso 3 diz: porque derramarei água sobre o sedente, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. São profecias, são palavras que o Espírito Santo se utilizou dos profetas para trazer para nós. Irmãos, Pentecoste realmente foi a inauguração da igreja. Foi quando realmente pôde entender aquilo que Jesus tinha falado: edificarei a minha igreja. Em Pentecostes, aqueles 120, como a Bíblia diz, eles acreditaram, eles ficaram, aguardaram, e Jesus Cristo disse, depois que ressuscitou, ele disse lá em Lucas: aguardem, fiquem, esperem, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! Aí se cumpriu. Se cumpriu exatamente. Ali começou a trajetória da igreja. Amém? Espalhando, louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo Pedro pregou a mensagem, no capítulo 2, lá na frente, que eles ficaram compungidos. O que faremos? Ele disse: arrependei-vos, mude de atitude, arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito. Essa promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, vossos pais, aqueles que estão longe, e tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
eu sempre digo muitas vezes lá, até aqui em Monte Castelo, essa promessa é para nós. Nós estávamos olhando algo muito profundo que esse escritor falou. Meus irmãos, você sabia, você sabe, crente sabe de coisas, sabe da Bíblia, talvez não sabe de muitas coisas, mas se ele é crente, ele lê a Bíblia, não é, pastor? Se é crente, ele lê a Bíblia, se alimenta da palavra. Então a obra do Espírito transformando o mundo. Você sabia que no livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que não tem um amém? Não tem, porque devia, como diz aqui, o livro de Atos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque ele continua na minha, na sua, na nossa vida, na vida da igreja, até Jesus Cristo venha arrebatar a igreja. O Espírito Santo continua aqui, está na palavra, está em mim. Você sabia? Você sabe disso, que você é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Ele habita, ele não é um visitante como eu venho visitar, ele é um habitante, ele é um morador, ele reside em nós. Eu sempre digo, a igreja está passando por lutas, dificuldades, mas ainda é a luz da terra, a luz do mundo e o sal da terra. Ainda tem luz, ainda tem um punhadinho de sal na terra. A gente vê hoje tantos escândalos, não é? Não é verdade? Mas, irmãos, Jesus continua com a sua igreja. Esse avivamento é uma necessidade para mim e para você. Eu sou fruto. Quando está chegando aqui na minha mente, aqui está tudo reformado, mas em 67, eu trabalhava com um presbítero que está na glória, Abinael, não é? Sentadinho ali, era avivamento, isso numa terça-feira, a memória está até boa. Eu sentado junto de Abinael, a esposa dele já faleceu também, Jadir, né? E estava junto de Elias Cunha Melo, quando o pastor Raul convidou o pastor Daniel Bonfim. Muitos aqui não se lembram, que mais velho sou eu, né? E eu estou aqui sentado, satisfeito. Fazia 4 anos que trabalhava com Abinael. O pastor Raul entregou a palavra àquele pastor. Ele era bem gordinho, forte. Tocava acordeon. E quando ele veio à frente, eu creio nisto. Não sei se você crê, mas eu creio que Deus fala. Deus fala. Ainda tem o dom de revelação, ainda tem profecias. Deus é o mesmo, ele não mudou. Muita gente acha que ele envelheceu. Ele é o mesmo. A minha Bíblia diz que ele é o mesmo. E eu sentadinho ali, e aquele pastor olhou, disse: pastor, eu só vou começar a reunião quando chamar alguém aqui à frente. Não é emoção, nada disso. Muitos vêm por emoção, depois vai embora. Não é, irmão? Emoção. Mas quando você crê na palavra, emoção vai e vem, mas a palavra permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pastor, você aí, na época eu estava até mais novo um pouco, né? 67. Está com medo de passar fome com seus 6 filhos. Mas passar. Que chamado quando chama alguém para ir para os Estados Unidos, para ir para a igreja grande. Quantos membros tem tua igreja? Quantos sai de dízimo lá? Mas chamar para passar fome. Que chamado é esse? Você está com medo com seus 6 filhos. Eu tinha 6 filhos. É comigo, eu tenho 6 filhos. Deus é fiel, está lhe chamando. Meus irmãos, para resumir, isso foi em uma terça-feira. Eu fiquei ainda para a vigília. Na quarta avisei. No sábado pedi as contas. E aqui estou até hoje. Louvado seja o nome do Senhor.
Não tem mais 6, tenho 12. 20 netos. 5 bisnetos. Eu tenho um neto que já é presbítero. Não é? E é uma bênção lá do tabernáculo. Meu filho que trabalha aqui também. Meus irmãos, Deus é fiel. E realmente, isso foi em 67, no sábado eu pedi as contas. A Binael olhou para mim e disse: Germano, o que é isso? A gente tão bem? Não sei não, é com Deus. Amém, irmão? Aí é com Deus. O campo que eu fui, Sossego, 68, recebi o convite da Missão Evangelizadora do Nordeste para ir para Sossego. Naquele tempo não tinha nem luz elétrica lá, irmão. Era um motor. Quando dava 10 horas, parecia um breu. Mas Jesus é bom. Nós fomos para lá. E aqui estamos. E Deus, pela sua misericórdia, não é? Eu digo sempre que Deus chama os ninguém para tornar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Eu fazendo um estudo lá na igreja sobre Moisés. 40 anos ele pensou que era alguém. Com mais 40 ele descobriu que não era ninguém. Mas de 80 em diante ele pôde entender que Deus pode usar também o ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos podia ser chamado Atos do Espírito Santo. Não se trata de um relato de alguma pessoa especial, mas sim a história do nosso extraordinário Deus e da sua obra em certo tempo, com pessoas especiais por intermédio dele. Então, irmãos, o Espírito Santo continua em mim, em você. Se não fosse ele, ele continuou em nós, ele continuou com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto que nós lemos, tem algo extraordinário para nós. Diz a palavra, que você já sabe, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu gosto dessa palavra, do verso 2. De repente não é aquilo que está na minha agenda, não é aquilo que apresenta a agenda para o ano todo, não é pecado, não, é bom ser organizado. Mas de repente de Deus, irmãos, ele muitas vezes nos prepara a nossa mensagem, não é? Que isso não é pecado, prepara o seu esboço bem bonitinho, mas de repente Deus diz: não é aí, é o milagre de Deus. Quem sabe de repente hoje Deus está falando ao seu coração para você mudar de atitude. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versos 5, 6 e 7 tem algo aqui dentro para nós, para os nossos dias, como foi naqueles dias, mais de 2000 anos atrás. Tem para nós: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, aleluia, e correndo aquela voz, houve uma ação do Espírito. Amém, irmão? Correndo aquela voz. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Assim é todos que é nascido do Espírito, diz a Bíblia, correndo aquela voz. Quando alguém perguntou a João: você é o profeta? Não, eu sou apenas a voz do... Era a voz do outro. Correndo aquela voz, ajuntou-se
uma multidão estava confuso, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Meus irmãos, aqui está a ação do Espírito. Tem que haver a reação. Amém? Não é verdade, irmão? Porque hoje, né, aqui a reação do povo é dizer que os discípulos estavam embriagados. Não é? A reação deles foi isso. O que quer dizer isso aqui? Não é? Era a reação. Porque a ação do Espírito Santo veio e atingiu cheio como um raio. Amém. Deus é Espírito. Então a Bíblia diz aqui, correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aquelas 16 nações que estavam ali, estavam ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Não é assim que o texto diz? Amém? Dom de língua vem depois. Aqui não, aqui é o dom. Entendeu? Para evangelizar, para o povo entender que isso aqui era um mistério. Era algo sobrenatural. Foi de repente. Mas eles aguardaram. Eles esperaram até ser cheio do Espírito Santo para saírem. Meus irmãos, não é para a nossa vaidade, não. Agora, pastor tem que tirar férias também, né, Samuel? Tem. Eu achava que não, viu? Quase endoidecia. Mas tem que tirar férias, porque ele é humano. E aí, agora em janeiro, nós fomos para Nova Floresta. Aquele pastor que está lá, pastor Antônio. A igreja de Cuité, pela graça de Deus, irmão. Ele trabalha até 82, não tinha trabalho congregacional ali, não. Cidade de Cuité. Até 82. E nós, pela graça de Deus, ia até lá. Não é? Com a minha filha, uma das filhas. Às vezes era cansava, botava na cacunda. E semeamos lá em Cuité. A semente é boa, o terreno é diferente. E essa semente espalhou-se. Está em Nova Floresta, está em Coronel Ezequiel e está também em Jaçanã. E aquele pastor, realmente, Antônio, tinha muita vontade. Eu fui lá com a minha esposa e o povo queria saber quem foi que tinha semeado. Né? Veio de Cuité, a semente, e hoje está lá um trabalho monumental. Amém. Queria saber, mas pastor, como? Eu digo, olha, Deus pode usar também instrumentos fracos. Começou lá pelo sossego, canoa de dentro, malícia, e a semente chegou por aqui, correndo aquela voz. Esse trabalho cresceu muito aqui, porque o povo colocava em prática, irmão. Não é? Colocava em prática o fruto do Espírito, a obra do Espírito Santo. O domingo saía evangelizando, né, meus irmãos? Evangelizando, convidando o povo. Né? E aqui o pastor jogava rede para pescar. Então, aqui está, todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, por que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Por que Galileu, um povo simples? Da Galileia sabe alguma coisa boa? Mas foi alcançado pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, precisa ter a ação do Espírito Santo para ter a reação do povo. Por que hoje não há nas nossas vidas, muitas vezes, um confronto, uma reação? Porque não acontece. É quando acontece, tem a reação do povo. Estão loucos, estão embriagados. Aqueles povos simples. A pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu não entendo. Eu conheço aquele camarada. E rapaz, era um pingunça. Bebia. Rapaz, está ali na frente, todo de paletó e pregando. Eu digo, isso é a obra do Espírito Santo que transforma.
A Bíblia diz no Salmo 113 que Deus pega do monturo, do lixo, para fazer sentar com os príncipes do seu povo. Você crê nisso? Está escrito na Bíblia. Deus sabe reciclar lixo. Né? A gente hoje acha que é alguma coisa. Eu sempre digo, nós somos pó. E cinza, um pouquinho de pó, né? Pó da terra. É tão frágil que colocando água vira lama. É tão frágil. Coloca um pouquinho d'água, vira lama. Mas Deus, por misericórdia, doou o seu Santo Espírito para habitar conosco, para habitar com a igreja, para trazer despertamento. Eu não me conformo. Eu oro sempre pelo avivamento. Mas um avivamento real. Rocha. Não é? Tem muita gente que tem carisma, só não tem caráter. Então, avivamento traz também mudança de vida. Eu vi aqui nessa igreja muitos vindo aqui chorando, pessoas, está entendendo? E muito mal pisavam no chão por causa da vaidade, do orgulho. Mas vim na frente quebrantado, porque o Espírito Santo faz isso para a gente voltar ao primeiro amor. Sem isso aí é movimento. A experiência do avivamento traz mudança. Amém, irmão? Mudança. Volta ao primeiro amor. A gente reconhecer que não somos nada e Ele é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui está essa profecia maravilhosa, que é para mim e para você, né? Diz na palavra de Deus, no verso 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que é isto dizer? Será que o povo fica admirado? Porque hoje, irmão, a ciência tem se multiplicado, o saber do homem tem se multiplicado, né? Teve uma criança, tem um neto com 2 anos, já pega o celular, ele... né? Mas, queridos, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Amém? Outra coisa linda que o avivamento traz é sede da palavra. Amém, irmão? É sede da palavra. Não pode haver avivamento sem ter fome da palavra. Eu me lembro bem aqui, culto matutino. Saía lá do Zé Pinheiro para vir para aqui, 5 horas da manhã. Avivamento. E eu vi um livreto, toda a família no Lar Celestial. E eu li esse livreto e comecei a pôr em prática. Culto doméstico. Amém? Avivamento traz isso também, fome da palavra. Aleluia. Na época só tinha 4. A mulher não era crente ainda na época, que está na glória, irmã Maria. E eu lia a Bíblia com os meninos, orava com eles, ensinava por eles. Hoje são 12 crentes para a glória de Jesus. 12 crentes. Eu posso dizer de coração, como o velho profeta, se ele quiser, despede o teu servo em paz. Mas não quer. Meu filho mais velho chegou para mim, o Jairo, é presbítero lá da presbiteriana. Painha, não está bom não o senhor parar. Não, senhor. Não está bom não? Não. Quando ele quiser, eu paro. Sabe quantos anos tem o velhinho aqui? 85. 85, bem vivido. Porque eu creio nessa palavra. Há um texto de Samuel que me chama a atenção, é lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10, quando ele diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Tem vocação maior do que ser um crente, de que ser um pastor, de que ser um presbítero, de que ser um diácono. Agora alguém trocando uma vocação por qualquer besteira aí, rapaz. Rocha foi presidente
da missão. Um dia o personagem que eu dei dentro, irmã, queria fazer uma batizada para eu me candidatar a vereador. Rapaz, eu já sou eleito faz muitos anos, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eles ficaram atônitos com isto aqui. Aqui é Bíblia. Está na minha Bíblia e está na sua. Outros, zombando, diziam: estão cheios de mocho, estão embriagados. Era 9 horas. Não é? Quando aconteceu aquele fato, sabe? Houve uma ação do Espírito Santo, houve uma reação do povo. Eles estão cheios de mosto, estão cheios de bebida alcoólica, e foi preciso Pedro tomar a palavra. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Aqui estava um profeta, aqui estava um apóstolo, aquele que tinha negado, agora estava cheio do Espírito Santo. Vocês parem e escutem o que eu vou falar. Aí começou a mostrar: rapaz, isso foi dito pelo profeta Joel, ele trouxe as escrituras, isso foi profetizado que nos últimos dias Deus ia derramar o seu Espírito, porque Deus, quando fala, está falado, louvado seja o nome do Senhor, o tempo é dele. Meus irmãos, Deus opera milagres. Nós recebemos, essa semana está ali o presbítero Marcelo, de uma irmã lá do Rio, que teve um AVC, né? E o sobrinho dela é diácono da nossa igreja, Gé, e ele falou conosco para a gente orar, porque ela estava na UTI. Vamos orar, irmão. A minha Bíblia diz que o Deus de perto é o Deus de longe. Eu creio que Ele não mudou, Ele faz, que Ele é soberano. Não é que a gente vai dar ordem a Ele, nada disso. Ele é soberano. E para a honra e glória de Jesus, ontem recebemos um vídeo dizendo que ela já recebeu alta, louvado seja o nome do Senhor. Está lá em casa. Ela ligou, aliás, a família, e viu, me atendeu. Disse: olha, primeiro foi para a enfermaria e agora já está em casa. Meus irmãos, o Espírito Santo na vida da igreja, entendeu? Tem que ter a ação, tem que ter a reação. A gente precisa. Aquele hino que a mocidade cantou, o outro, né? Os reis não se abalam. A igreja te adora, a igreja está aqui para adorar. Quando a verdadeira adoração tem uma ação do Espírito Santo. Amém. Está chegando na mente outra coisa que eu vi aqui nessa igreja, no ano de 67. Culto de oração na terça-feira cheia. 50 batizados com o Espírito Santo. Era zoado, parecia que estava todo doido. Mas aqueles que perseveraram, entendeu, irmão? Continua ainda, os que estão vivos como eu e outros, está entendendo? Recebeu a bênção do Espírito Santo, continua dando testemunho. É perfeito? Não, perfeito é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui está, Pedro se pôs de pé e explicou ao povo o acontecimento. É como nós estamos lendo aqui, amém? Quem tem nada de fantasia, a teologia bíblica, amém? O ensinamento é do Espírito Santo. Pode ficar certo disso. Teologia do Espírito é uma coisa, teologia na mente é outra. Precisamos. Teologia do Espírito Santo. É Ele que ensina. Então, o apóstolo Pedro diz: estes homens não estão embriagados como vocês. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, era 9 horas. 9 horas da manhã, quando Deus inaugurou a sua igreja, deu uma festa,
ali em Jerusalém. E esse mesmo Espírito está conosco. Eu creio que nesses últimos dias Ele vai levantar homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Vou dizer outra palavra aqui. Não me entenda que nós somos nada disso. Não somos santarrão. Somos um crente pela graça de Deus. 2002 deixei Engá, vim para Monte Castelo. Meu neto estava terminando a universidade, foi lá falar comigo. Vovô, ore por mim. Pois não, meu filho. Vou dar 2 palavras. 2 para você. Nunca negocie a sua fé. Nunca negocie a sua fé e as suas convicções. Você tem na palavra. Que Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que tem pessoas negociando a sua fé. Não é? A fé é um presente que Deus nos dá, para que nós possamos crer nele, viver por ele e para ele, e para a glória dele. Então, avivamento traz também convicção de pecado. Avivamento traz para nós, entendeu, irmão? Respeita a palavra de Deus. Respeita uns aos outros. Não é verdade? Nós olhamos para os meus irmãos como irmão em Cristo. Avivamento traz para nós quebrantamento. Reconhecimento que só a graça de Deus. A igreja precisa de avivamento? Precisa. Eu preciso de avivamento. Uma igreja avivada, irmão, não se acomoda. De maneira nenhuma. Eu louvo a Deus. Estou falando que eu vivo. Amém, irmão? Pode ficar certo disso. Estou falando que eu vivo. Ali, Marcelo, que hoje é presbítero, quando eu fui para lá, para Monte Castelo, eles oraram, não é? Eu digo, vocês têm certeza que vocês querem que eu... Vocês estão... Já não sou mais uma criança, eu sou meio idoso. Tem tantos pastores novos por aí que vocês podiam aproveitar. Sincero, rapaz. Pastores novos, com uma bagagem muito grande. Não, pastor, eu queria... Tem certeza? E falei com os oficiais. 2 coisas eu vou dizer a vocês. Eu sou congregacional. Não tem idolatria pela denominação, tem amor. Amém? Não tem idolatria pela denominação, tem amor. E respeito. E outra coisa, eu sou pentecostal e não fico em cima do muro. Eu sou pentecostal. O que é ser pentecostal? Entendeu, irmão? Não é uma denominação. É poder para testemunhar. Eu sou pentecostal, não fico em cima do muro com palavras de efeito. Jesus faz. Se vocês querem... Foi assim, Marcelo? Está ele aí. Eu louvo a Deus. Vai fazer 19 anos que nós estamos lá. Mas, rapaz, vocês podiam aproveitar um pastor mais novo. E tem um presbítero que é sobrinho da minha esposa que está na glória. Cícero. Ele disse, não, senhor, só se o senhor não quiser, tudo bem, a gente convida outro pastor. Mas nós temos um pastor aqui. Então está aqui, meus irmãos, eu estou falando que está na palavra. Entendeu? Então Pedro explicou ao povo o que estava acontecendo. A gente precisa olhar a Bíblia, o que está acontecendo nos nossos dias, o que está acontecendo no mundo, os escândalos. Como Samuel falou no início, todo mundo mascarado. Antigamente dizia isso com um jogador de futebol, né? Fulano é mascarado. Hoje é todo mundo de máscara. Mas vai chegar o dia da gente tirar essa máscara. Embora que Deus nos conhece por dentro e por fora, tem nada oculto para Ele. Ele vê de uma maneira diferente. Então aqui está. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel
Amém. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Meus irmãos, o texto que nós lemos no começo, aqui de Atos, mas o outro cumprimento de Lucas, é uma realidade, irmão. Abrindo as Escrituras para abrir o nosso entendimento. Quando você e eu, nós abrimos a palavra de Deus, como ela é, abre o nosso entendimento. Lá no livro de Provérbios nós lemos isso aqui, irmão, é maravilhoso para os nossos dias. Ele disse: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Que nesta manhã o Espírito Santo conclua aquilo que nós não podemos, não é, irmão? Para que todos nós, irmão, em 84, eu, pela graça de Deus, Elisiário, que é cunhado de Luzimar, me convidou para ir para Petrópolis. E lá eu tive o prazer, irmão, o privilégio de ir para um concílio da igreja wesleyana. Está chegando bem fresquinho na minha mente. E nordestino tinha 3, fora Elisiário. Estava eu, um irmão de Souza e outro de Alagoas. Concílio lá em Xerém, né? Dessa Serra de Petrópolis, Xerém. E teve um dia que Elisiário, eu vou encerrar, viu? Para não cansar o povo. E Elisiário me convidou, disse: tem um irmão aqui de Campina Grande, pastor Germano, evangelista, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre avivamento. Avivamento, que eu gosto. Eu disse: irmão, para mim avivamento é ter fome de Deus. Avivamento é ter fome e sede da palavra. Amém, irmão? Não pode haver avivamento se a gente não tem fome da palavra. Não é verdade? Não pode. Então, somente isso. Quer ser avivado? Lê a Bíblia. Amém? A Bíblia está cheia, né, de exortações, de promessas e de princípios. Amém? Para que nós possamos nos conduzir como Deus quer e o nome dele ser glorificado. Amém, irmão? Eu falei com o André no início que eu gosto de louvar, irmão. Eu não sei cantar, louvar, né? Louvar a Deus. Eu estava olhando, vou pedir licença, eu posso louvar a Deus com esse hino, né? Sem Jesus eu andei. Vamos lá, vê se tu pega aí. Sem Jesus. Meu amigo que está na glória, Afonso Augusto. E esse hino marcou a minha vida. Eu queria que marcasse a sua. Sem Jesus eu andei. Ele. Isso. Sem Jesus eu andei, sem destino e sem lar, por perigos passei, qual perdido a vagar. Aleluia. Mas um dia parei, bem de fronte da cruz, todo fardo deixei, quando encontrei Jesus. E da morte escapei, por seu grande poder. Vamos começar, desculpe. Sem Jesus eu andei, sem destino e sem lar, por perigos passei, qual perdido a vagar.
Mas um dia parei bem de fronte da cruz, todo o fardo deixei quando encontrei Jesus. Do abismo saí quando a luz pude ver, e da morte escapei por seu grande poder. Tudo em mim transformou, não sou mais quem eu fui. O pecado deixei quando encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando eu encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje canto e sou feliz, encontrei Jesus. Quanta angústia senti, caminhando tão só, até que um dia parei e pedi ao Senhor que fizesse mudar todos os caminhos meus. Eu chorava demais, tão distante de Deus. Só agora eu sei quanto eu fui infeliz. Mesmo assim Deus me amou, mesmo assim Deus me quis. Ele guia meu ser e ao céu me conduz. Pelos olhos da fé já contemplo Jesus. Quando eu encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando eu encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje, aleluia, quando eu encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando eu encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje canto e sou feliz, encontrei Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por esse honroso convite do pastor Samuel, meu amigo André. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.